Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar aqui a nossa sétima aula de biologia para os alunos da Escola Agrícola de Jundiaí. E hoje a gente começa com um novo tema. Vamos falar um pouquinho de citologia. Citologia é uma palavra que vem do grego kitos, célula, e logos, estudo, que é o ramo da biologia que se encarrega do estudo da célula, da compreensão da célula no que diz respeito à sua estrutura e o seu funcionamento. E, logicamente, a gente só consegue estudar uma célula se a gente tiver o auxílio de um aparelhinho que a gente chama de microscópio. E o microscópio nem sempre foi essa coisa bonitona que a gente tem hoje, com os microscópios binoculares, com duas lentes, uma que fica próxima ao rosto, que a gente chama de lente ocular, uma próxima ao material biológico, que nós chamamos de lente objetiva. Na verdade, existem 3, 4 lentes objetivas com poder de aumento variável, 10, 40, 100. Tudo indica que o primeiro microscópio foi criado por um fabricante de óculos chamado Zacarias Janssen, seu pai, que viveu aqui de 1580 a 1638, e o que ele criou e que a gente considera hoje como sendo um microscópio era algo muito simples, era um pequeno tubinho formado por duas lentes, que ele girava para dar um foco. Só que, muito provavelmente, a primeira observação biológica utilizando-se um microscópio, também ainda muito simples, esse aqui com uma única lente, né? Isso aqui foi criado por um holandês chamado Anthony von Leeuwenhoek, que viveu aqui entre os séculos 17 e 18. E era muito simples mesmo, muito pequenininho. O material biológico ficava nessa pontinha aqui e o parafuso que vocês estão vendo aqui, isso era girado para que o material fosse focado. Era uma lente quase que esférica, uma lente única, como eu já disse, quase que esférica. E ele fazia observações basicamente de embriões, de plantas, células vermelhas do sangue, as hemácias e espermatozoides. Já se fazia observação de espermatozoide, portanto, nessa época, com esse microscópio muito simplesinho. E a primeira observação, quer dizer, não a primeira observação de uma célula, porque o Leeuwenhoek ele já observava espermatozoides e células vermelhas do sangue, mas uma observação que ficou muito conhecida e é tida como um divisor de águas, ela foi feita pelo inglês Robert Hooke, em 1665, já utilizando um microscópio mais interessante, com duas lentes, uma objetiva, uma ocular, né? E que tinha um poder de aumento em torno de 300 vezes, bem maior que o aumento obtido pelo microscópio ultra primitivo de Leeuwenhoek. E a primeira observação que o Hooke fez foi de cortiça, de fatias de cortiça, que ele punha no microscópio e conseguia observar isso que a gente mostra aqui. Pequenas cavidades, as quais ele nomeou de cavidades mesmo, né? Cell, do inglês, cell, traduzindo para o português, saletas, salinhas ou simplesmente cavidades. Foi observado que as células, que podiam ser dos mais variados tipos, conforme a função, elas tinham uma forma característica, tanto células animais quanto células vegetais. E por que as células tinham essa forma definida? Os mais variados tipos celulares tinham essa forma definida. Por conta da presença, isso aqui foi uma dedução, e depois foi confirmado, apresentava uma estrutura, uma película muito fina, a qual foi dado o nome de membrana plasmática, ou plasmalema, ou simplesmente membrana celular, como queiram. As células vegetais apresentam ainda, isso foi visto posteriormente, uma segunda estrutura que a gente chama de parede celular. Posteriormente, já no século XIX, portanto, um escocês, um cientista, um botânico escocês, o Robert Brown, ele descobriu a existência de uma outra estrutura que ele denominou de núcleo, o núcleo celular. Tudo aquilo que estava entre a membrana e o núcleo foi denominado de citoplasma. Bom, nós temos aqui dois modelos
de célula, no caso, uma célula animal e uma célula vegetal, com todos os seus constituintes básicos que a gente toca mais para frente. Ainda no século XIX, dois alemães, um zoólogo, o Theodor Schwann, e um botânico, Matthias Schleiden, eles chegaram a conclusões, independentemente um do outro, eles não se conheciam no primeiro momento. O Theodor Schwann, ele chegou à conclusão de que os animais eram todos formados por células, enquanto Matthias Schleiden, ele chegou à conclusão de que todos os vegetais eram formados por célula. Juntaram, uniram os seus conhecimentos e estabeleceram em 1838 o que nós conhecemos como a teoria celular, que traz justamente a ideia de que todo ser vivo é formado por célula. As unidades morfológicas, ou seja, as células são as estruturas construtoras dos seres vivos, e fisiológicas, ou seja, cada célula é tida como uma unidade funcional de todo ser vivo, de cada ser vivo. E no século XX, na primeira metade do século XX, por volta de 1930, foi criado o que nós conhecemos hoje por microscópio eletrônico. Microscópios ópticos, os que vinham sendo tratados por nós até agora, eles têm um poder de aumento de no máximo 1.200 vezes. Os microscópios eletrônicos, que são toda essa parafernália que vocês estão vendo aqui, existem 3 tipos, na verdade, de microscópio eletrônico, eles têm um poder de aumento de quase 1 milhão de vezes. Aumentam o material biológico em cerca de 600, 700 mil vezes. E nos permitem enxergar estruturas que estão mergulhadas no citoplasma, que são responsáveis por praticamente todas as funções das células, e que nós chamamos de organelas ou organoides celulares. Existem organelas celulares responsáveis pela circulação de materiais, existem organelas celulares responsáveis pela respiração da célula, digestão, armazenamento de substâncias, fotossíntese, enfim, as organelas celulares são responsáveis por todas as funções das células, tudo isso, logicamente, coordenado pelo núcleo celular. E só foi possível a visualização e estudo dessas estruturas graças ao descobrimento aí a construção, melhor dizendo, do microscópio eletrônico. As células podem ser de 2 tipos básicos, tendo como critério, estabelecendo como critério a complexidade do núcleo e do citoplasma. Na verdade, as células que apresentam núcleo verdadeiro e que tem um citoplasma complexo formado que apresenta organelas membranosas, nós chamamos de células eucarióticas. Desde protozoários aos animais, passando por vegetais e fungos. Organismos que não têm um núcleo verdadeiro, ou seja, não tem aquilo que nós chamamos de membrana nuclear, tendo sido o DNA, que é único, disperso pelo citoplasma, pelo hialoplasma. Existe uma diferença entre citoplasma e hialoplasma, que a gente discute depois. A gente dá o nome de células procarióticas, são encontradas em bactérias. Um otimista vê uma oportunidade em cada calamidade. Um pessimista vê uma calamidade em cada oportunidade. Winston Churchill, grande estadista inglês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar aqui a nossa 7ª aula de biologia para os alunos da Escola Agrícola de Jundiaí. E hoje a gente começa com um novo tema. Vamos falar um pouquinho de citologia. Citologia é uma palavra que vem do grego kitos, célula, e logos, estudo, que é o ramo da biologia que se encarrega do estudo da célula, da compreensão da célula no que diz respeito à sua estrutura e o seu funcionamento. E, logicamente, a gente só consegue estudar uma célula se a gente tiver o auxílio de um aparelhinho que a gente chama de microscópio. E o microscópio nem sempre foi essa coisa bonitona que a gente tem hoje, com os microscópios binoculares, com 2 lentes, uma que fica próxima ao rosto, que a gente chama de lente ocular, uma próxima ao material biológico, que nós chamamos de lente objetiva. Na verdade, existem 3, 4 lentes objetivas
com poder de aumento variável, 10, 40, 100. Tudo indica que o primeiro microscópio foi criado por um fabricante de óculos chamado Zacarias Janssen, seu pai, que viveu aqui de 1580 a 1638, e o que ele criou e que a gente considera hoje como sendo um microscópio era algo muito simples, era um pequeno tubo, um tubinho formado por duas lentes, que ele girava para dar um foco. Só que, muito provavelmente, a primeira observação biológica, utilizando-se um microscópio, também ainda muito simples, esse aqui com uma única lente, né? Isso aqui foi criado por um holandês chamado Anthony von Leeuwenhoek, que viveu aqui entre os séculos 17 e 18. E era muito simples mesmo, muito pequenininho. O material biológico ficava nessa pontinha aqui e o parafuso que vocês estão vendo aqui, isso era girado para que o material fosse focado. Era uma lente quase que esférica, uma lente única, como eu já disse, quase que esférica. E ele fazia observações basicamente de embriões, de plantas, células vermelhas do sangue, as hemácias e espermatozoides. Já se fazia observação de espermatozoide, portanto, nessa época, com esse microscópio muito simplesinho. E a primeira observação, quer dizer, não a primeira observação de uma célula, porque o Leeuwenhoek ele já observava espermatozoides e células vermelhas do sangue, mas uma observação que ficou muito conhecida e é tida como um divisor de águas, ela foi feita pelo inglês Robert Hooke, em 1665, já utilizando um microscópio mais interessante, com duas lentes, uma objetiva, uma ocular, né? E que tinha um poder de aumento em torno de 300 vezes, bem maior que o aumento obtido pelo microscópio ultra primitivo de Leeuwenhoek. E a primeira observação que o Hooke fez foi de cortiça, de fatias de cortiça, que ele punha no microscópio e conseguia observar isso que a gente mostra aqui. Pequenas cavidades, as quais ele nomeou de cavidades mesmo, né? Cell, do inglês, cell, traduzindo para o português, saletas, salinhas ou simplesmente cavidades. Foi observado que as células, que podiam ser dos mais variados tipos, conforme a função, elas tinham uma forma característica, tanto células animais quanto células vegetais. E por que as células tinham essa forma definida? Os mais variados tipos celulares tinham essa forma definida. Por conta da presença, isso aqui foi uma dedução, e depois foi confirmado, apresentava uma estrutura, uma película muito fina, a qual foi dado o nome de membrana plasmática, ou plasmalema, ou simplesmente membrana celular, como queiram. As células vegetais apresentam ainda, isso foi visto posteriormente, uma segunda estrutura que a gente chama de parede celular. Posteriormente, já no século XIX, portanto, um escocês, um cientista, um botânico escocês, o Robert Brown, ele descobriu a existência de uma outra estrutura que ele denominou de núcleo, o núcleo celular. Tudo aquilo que estava entre a membrana e o núcleo foi denominado de citoplasma. Bom, nós temos aqui dois modelos de célula, no caso uma célula animal e uma célula vegetal, com todos os seus constituintes básicos que a gente toca mais para frente. Ainda no século XIX, dois alemães, um zoólogo, o Theodor Schwann, e um botânico, Matthias Schleiden, eles chegaram a conclusões, independentemente um do outro, eles não se conheciam no primeiro momento. O Theodor Schwann, ele chegou à conclusão de que os animais eram todos formados por células, enquanto Matthias Schleiden, ele chegou à conclusão de que todos os vegetais eram formados por célula. Uniram os seus conhecimentos e estabeleceram em 1838 o que nós conhecemos como a teoria celular, que traz justamente a ideia de que todo ser vivo é formado por célula. As unidades morfológicas, ou seja, as células são as estruturas construtoras dos seres vivos, e fisiológicas, ou seja, cada célula é tida como uma unidade funcional de todo ser vivo, de cada ser vivo.
E no século XX, na primeira metade do século XX, por volta de 1930, foi criado o que nós conhecemos hoje por microscópio eletrônico. Microscópios ópticos, os que vinham sendo tratados por nós até agora, eles têm um poder de aumento de no máximo 1.200 vezes. Os microscópios eletrônicos, que são toda essa parafernália que vocês estão vendo aqui, existem 3 tipos, na verdade, de microscópio eletrônico, eles têm um poder de aumento de quase 1 milhão de vezes. Aumentam o material biológico em cerca de 600, 700 mil vezes. E nos permitem enxergar estruturas que estão mergulhadas no citoplasma, que são responsáveis por praticamente todas as funções das células, e que nós chamamos de organelas ou organoides celulares. Existem organelas celulares responsáveis pela circulação de materiais, existem organelas celulares responsáveis pela respiração da célula, digestão, armazenamento de substâncias, fotossíntese, enfim, as organelas celulares são responsáveis por todas as funções das células, tudo isso, logicamente, coordenado pelo núcleo celular. E só foi possível a visualização e estudo dessas estruturas graças ao descobrimento aí a construção, melhor dizendo, do microscópio eletrônico. As células podem ser de 2 tipos básicos, tendo como critério, estabelecendo como critério a complexidade do núcleo e do citoplasma. Na verdade, as células que apresentam núcleo verdadeiro e que tem um citoplasma complexo formado que apresenta organelas membranosas, nós chamamos de células eucarióticas. Desde protozoários aos animais, passando por vegetais e fungos. Organismos que não têm um núcleo verdadeiro, ou seja, não tem aquilo que nós chamamos de membrana nuclear, tendo sido o DNA, que é único, disperso pelo citoplasma, pelo hialoplasma. Existe uma diferença entre citoplasma e hialoplasma, que a gente discute depois. A gente dá o nome de células procarióticas, são encontradas em bactérias. Um otimista vê uma oportunidade em cada calamidade. Um pessimista vê uma calamidade em cada oportunidade. Winston Churchill, grande estadista inglês.